Sabe aquela pergunta que todo mundo faz em algum momento da vida? Ter dinheiro realmente traz felicidade? Pois é, não é tão simples responder. Alguns diriam que sim, outros que não. Vamos tentar entender melhor isso. Dinheiro é aquela coisa que a gente não pode viver sem. Ele paga nosso aluguel, compra nossa comida e nos dá um pouco de conforto. E quem nunca ficou contando os dias pro próximo salário, né? Quando o dinheiro tá curto, as contas não esperam e o estresse aparece. E falando em estresse, se enrolar em dívidas é outro pesadelo. Além de bagunçar o orçamento, pode mexer com o nosso bem-estar e até nosso sono. E olha, não é só sobre pagar contas. Ter um dinheirinho guardado também dá uma segurança caso apareça um imprevisto ou até mesmo realizar algum sonho, como viajar ou comprar algo especial. Mas tem uma coisa que muita gente não percebe. Viver sempre esperando o próximo salário e estar sempre preocupado se vai conseguir pagar as contas no fim do mês é exaustivo. E quando a dívida começa a crescer, isso pode até levar a problemas mais sérios, como depressão e ansiedade. Afinal, estar sempre no vermelho e não saber como sair dessa situação é uma pressão enorme. E qual a renda ideal para a felicidade? Então, tem essa coisa de quanto a gente precisa ganhar para ser feliz. Parece que quando a gente ganha mais, fica mais feliz, certo? Mas tem um limite para isso. Às vezes, uma pessoa pode ganhar um salário de R$ 3.000 por mês e já estar satisfeita. Ganhar mais do que isso não faz tanta diferença no dia a dia dela. Mas, olha só, não é que ganhar mais do que isso seja ruim. Na verdade, as pessoas que ganham mais ainda se sentem bem quando pensam na vida delas como um todo. Só que no cotidiano, aquele sentimento de felicidade não muda muito. E tem outra coisa, dependendo de onde você mora, esse valor pode ser maior ou menor. Se você mora em uma cidade onde tudo é mais caro, como exemplo, as cidades grandes como São Paulo, vai precisar de mais dinheiro para ter o mesmo nível de satisfação. Já uma pessoa que mora em uma cidade pequena do interior, onde seu custo de vida é bem menor, talvez não precise de tanto dinheiro para atingir sua satisfação, mas claro, isso é relativo de pessoa para pessoa. Outro ponto é a comparação social. Sabe quando a gente olha para o vizinho e pensa, poxa, ele está ganhando mais do que eu? Isso acontece porque a gente tem essa mania de se comparar com os outros. Não é só com o vizinho não, também com colegas de trabalho, amigos e até desconhecidos na internet. E falando em internet, as redes sociais deram uma turbinada nessa comparação toda. A gente vê fotos de viagens, carros novos, jantares chiques e pensa, por que eu não tenho isso? Mas o que a gente muitas vezes não percebe é que cada um tem a sua jornada e que as redes sociais mostram só uma parte da história. E olha, tem estudos que mostram que quanto mais a gente se compara, menos feliz a gente fica. Porque sempre vai ter alguém ganhando mais ou viajando mais. E não é só sobre dinheiro. Às vezes a gente vê alguém com um estilo de vida que parece incrível e pensa que queria estar no lugar dela. Mas a real é que a gente não vê os desafios e problemas que essa pessoa enfrenta. E sinceramente, buscar sempre mais só porque alguém tem mais pode ser cansativo. Às vezes, é melhor focar no que a gente tem e no que realmente importa pra gente. Além disso, essa constante comparação pode nos fazer esquecer de valorizar as pequenas coisas, e que muitas vezes são as que realmente trazem felicidade. No fim das contas, a chave pode ser encontrar um equilíbrio, se inspirar nos outros sem deixar que isso nos faça sentir menos ou que precisamos sempre mais. Então, tem uma coisa interessante que acontece com a gente. Sabe quando a gente ganha um aumento ou muda para um emprego que paga melhor? No começo é uma festa, a gente se sente nas nuvens, mas depois de um tempo, aquela alegria toda meio que some. A gente se acostuma com o novo salário e começa a pensar que isso é normal. Isso se chama adaptação. É como se a gente se adaptasse rapidinho às coisas boas e elas virassem rotina. E não é só com o dinheiro. Digamos que você estava ganhando uma quantia de R$ 3.000 de salário e de repente começa a ganhar o dobro. No início, você se sente incrível, mas depois de alguns meses, aquela empolgação desaparece. Você começa a ver esse novo salário como padrão, e para sentir aquela mesma alegria de novo, você precisaria de outro aumento ou algo ainda maior. E tem mais, essa adaptação não acontece só com salários. Se você compra um carro novo e super moderno, nas primeiras semanas você se sente o máximo dirigindo por aí, mas depois de um tempo, aquele carro vira só um carro. A mesma coisa acontece se você se muda para uma casa maior, ou compra algo que sempre quis. A novidade, a empolgação desaparece depois de um tempo. A diferença está em coisas que são eventos únicos e coisas que viram parte do nosso dia a dia. Tipo, se você vai a um show incrível, aquela é uma experiência única. Mas se você começa a fazer algo frequentemente, como jantar fora toda semana, aquilo vira uma rotina. A gente precisa sempre lembrar de valorizar o que tem, e não deixar que as coisas boas virem só mais uma coisa comum na nossa vida. Com isso, precisamos aprender a gastar dinheiro para maximizar a felicidade. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender. Não é só ter dinheiro que importa, mas como a gente gasta ele. Por exemplo, gastar com experiências é demais. Viajar, ir aos shows ou fazer algo que nunca fez antes. Essas coisas ficam na memória e a gente não enjoa delas.
E o melhor é que, ao contrário de coisas materiais, a gente não se acostuma com experiências. Cada uma é única e especial. E tem outra, ajudar os outros. Pode ser dando um presente, fazendo uma doação ou simplesmente ajudando alguém que precisa. Isso dá uma sensação boa que não tem preço. E não é só sobre quanto você dá, mas o ato de dar em si que faz toda a diferença. Estudos mostram que quando a gente gasta dinheiro com os outros, a gente se sente mais feliz do que gastando com a gente mesmo. Pode ser um presente pequeno ou uma grande doação, o que importa é a intenção. Outra dica é comprar mais tempo para você. Sei lá, talvez contratar alguém para fazer aquelas tarefas chatas de casa ou trabalhar um pouco menos para ter mais tempo livre. O importante é ter momentos para fazer o que gosta, seja ler um livro, cuidar do jardim ou só relaxar. E olha, não é só sobre ter mais tempo de lazer. Ter mais tempo livre pode significar menos estresse e mais felicidade no dia a dia. Tenta se livrar daquelas coisas que te deixam para baixo. Se você mora num lugar barulhento, talvez valha a pena mudar ou comprar um fone que bloqueie o som. Se você passa horas no trânsito todo dia, quem sabe não dá para mudar o horário de trabalho, ou até trabalhar em casa alguns dias. O importante é encontrar jeitos de deixar o dia mais leve, porque no fim das contas, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa felicidade. Então, o dinheiro tem um papel na nossa felicidade, mas não é tão simples assim. Claro, pagar as contas e ter o básico é super importante. Mas só ganhar mais e mais não significa que vamos ficar automaticamente mais felizes. A gente se acostuma com o que tem, e depois de um tempo, parece que é o normal. E com todo mundo mostrando a vida nas redes sociais, às vezes a gente se compara demais e se sente meio para baixo. No fim das contas, a relação entre dinheiro e felicidade é um negócio bem pessoal. Cada um de nós precisa pensar no que realmente importa e como o dinheiro pode nos ajudar nisso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um like e comente o que realmente é importante para vocês. E se inscrevam para mais conteúdos. Obrigado a todos e até a próxima.